Liderança é algo fundamental. Liderança é uma característica, é uma habilidade que se fala no mundo todo. Devemos ter líderes. Uma pessoa deve ser ativa, dinâmica, deve gerir pessoas, mas nunca uma palavra foi tão conhecida e tão pouco desvendada. Ninguém pode ser líder do mundo de fora se não aprender a ser líder do mundo de dentro. Não queira liderar pessoas se você não lidera a sua pessoa. Não queira liderar a mente dos outros, influenciando-as, se você é incapaz de liderar a sua própria mente. Se os pensamentos perturbadores se avolumam e esgotam a sua própria psique. Se você rumina mágoas, o lixo do passado, se você sempre está enxergando os problemas e não a solução. Seja líder de si mesmo. Aprenda a penetrar em camadas mais profundas do seu próprio ser e a duvidar de tudo aquilo que te controla. Se você não for capaz de duvidar daquilo que te controla, por exemplo, dos seus maneirismos, as suas obsessões, a sua hiperreação diante das contrariedades, a sua necessidade de dar muita importância para opiniões contrárias ou haters, se você não duvida daquilo que te controla, a vida inteira você será um escravo. Você tem de criticar também ideias perturbadoras. Se você não critica seus pensamentos que te asfixiam, eles serão registrados e continuarão a te asfixiar nos bastidores da sua mente. Você tem de duvidar, criticar e também determinar aonde você quer chegar. Onde você quer chegar como ser humano? Você quer ser tranquilo ou continuar sendo ansioso? Você quer ser uma pessoa bem-humorada ou uma pessoa pessimista? Você quer ser uma pessoa inclusiva ou uma pessoa exclusivista? Quer ser uma pessoa radical que defende as suas ideias, o seu partido ou sua ideologia com unhas e dentes? Não importa que lado, direita ou esquerda? Ou você quer ser uma pessoa livre, capaz de observar comportamentos nobres em personagens que são distintos das suas expectativas, diferentes do portfólio do seu conhecimento ou dos seus paradigmas? O mundo precisa de líderes, mas raríssimos são os líderes de si mesmo. Talvez nem 0,001% lidera bem a sua própria mente, nem talvez 1 em 1000 ou 1 em 1 milhão. Seja líder de si mesmo. Parece incrível, mas as pessoas lideram máquinas, operam, por exemplo, programas de computadores, sabem mexer nos vários apps do seu celular, dirigem veículos, dirigem empresas com milhares de colaboradores, mas não dirigem a sua mente. São meninos no território da emoção. Do que adianta você dirigir bem o seu carro se a sua mente é um veículo desgovernado? E que adianta você dirigir sua empresa com dezenas, centenas ou milhares de colaboradores, se a única empresa que não pode falir, a mente humana, está em decadência grave? Está em decadência grave? Por exemplo, se você sofre por antecipação, você está esgotando o seu cérebro de maneira séria. Isso é tão grave como você está endividado na sua empresa com uma condição que não consegue saldar as suas dívidas. Se você rumina perdas, mágoas e frustrações, você está também em processo de falência da empresa Mente Humana. Isso é tão grave do que os produtos que a sua empresa constrói ser de péssima qualidade, consequentemente não ser atrativos e nem serem valorizados pelos seus usuários, valorizados pelos consumidores. Portanto, eu quero lhes dizer de maneira muito séria, por favor, ser líder de si mesmo é fundamental, mas a grande maioria dos seres humanos é um péssimo líder, é um menino do território da sua mente, terra de ninguém. Pense um pouco, uma pessoa que rumina perdas, mágoas e frustrações, é uma pessoa que rumina o lixo da sua psique? Você não entraria na casa de um amigo, de um parente, e pediria licença, chegaria até a cozinha e enfiaria a sua cabeça na lata de lixo? Seria um absurdo.
Não conheço ninguém, talvez você não conheça ninguém que tenha feito isso até hoje, mas é exatamente isso que quase todos os seres humanos fazem diariamente. Quando você rumina a mágoa que alguém te causou, você está ruminando a lata de lixo da sua psique. Quando você começa a rever constantemente, a construir pensamentos sobre alguém que te ofendeu, te rejeitou, ou uma crise que passou, você também está entrando em janelas traumáticas e chafurdando na lama do que você tem de pior. Ora, mas há centenas de pessoas que te apoiaram, só que naquele momento você visita as pessoas que te magoaram. Há centenas de pessoas que te impulsionaram, te encorajaram, só que naquele momento você visita as pessoas que te debocharam, que vaiaram. Mas espera um pouquinho, que história é essa? Você quer viver uma mente livre e uma emoção saudável, mas faz tudo que está ao seu alcance para viver uma mente doentia. Você é alguém que não tem gestão da emoção, que não é líder de si mesmo. Isso é muito sério. Seja líder de si mesmo. E este livro foi lido por milhões de pessoas. E neste livro eu conto uma história. Imagine que num teatro está encenando uma peça, e é a peça da sua vida. Os atores que estão encenando estão criticando você, falando mal, te vaiando, denegrindo a sua imagem, asfixiando a sua capacidade, dizendo que você não tem valor, que você não merece, que você é incapaz, insuficiente, assim por diante. E você está na plateia, vendo todo aquele drama que depõe contra si. Teu eu está na plateia e você não faz nada, porque não tem coragem de subir ao palco e dar um escândalo. Opa, eu sou o diretor do meu script. Eu sou o líder de mim mesmo. Parece incrível, mas é justamente isso que ocorre na humanidade. Inclusive com essa educação tosca, cartesiana e racionalista que existe. Uma educação que ensina os alunos a conhecerem cada vez mais o pequeno átomo e o imenso espaço, mas não conhecer as ferramentas de gestão da emoção para serem líderes de si mesmos. As pessoas se tornam espectadoras passivas das suas mazelas. Sabe quanto tempo você tem para impugnar um pensamento perturbador quando ele aparece? Por exemplo, quando você sofre por antecipação, ou quando você se preocupa demais com um problema, ou quando você supervaloriza um desafeto, você tem 5 segundos. Porque se você não o fizer, por exemplo, impugnando, discordando, confrontando, aquele desafeto vai ser registrado na sua mente e não poderá ser mais deletado. E você acumula mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. Ruminar perdas, mágoas e frustrações é uma atitude muito comum de seres humanos de todos os países e todas as culturas. Agora, teu eu tem de sair da plateia, entrar no palco e dizer: eu mando em meu script, eu escrevo a minha história, usando ferramentas como a técnica DCD. Eu duvido de cada pensamento perturbador. Eu duvido que eu não sou uma pessoa bonita, linda, inteligente. Eu duvido que eu não sou uma pessoa capaz. Eu critico o meu lixo mental, a minha necessidade neurótica de que os outros correspondam às minhas expectativas e eu determino estrategicamente ser líder de mim mesmo. Por favor, não seja um mendigo emocional, não seja um pedinte aí dentro. Há um lugar em que você tem de ter autoridade para que você possa ser líder de si mesmo, na sua própria psique. Então, determine ser gestor da sua mente. Determine não ser escravo dos seus pensamentos e das suas emoções angustiantes. 4 fenômenos inconscientes, 4 copilotos produzem milhares, dezenas de milhares de pensamentos, imagens mentais e fantasias por dia. Esses copilotos são, primeiro deles, o gatilho da memória. Segundo, janela da memória. Terceiro, âncora da memória. Quarto, fenômeno do alto fluxo. No exato momento em que eu estou falando, eu estou lendo a minha memória numa dirigibilidade consciente, numa operacionalidade
consciente. Mas vocês estão entendendo cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente através dos fenômenos inconscientes. O gatilho da memória, ele dispara milhares de vezes enquanto eu estou falando, abrindo milhares de janelas, sem que vocês tenham consciência. E vocês checam as informações que têm, e entendem os verbos que eu conjugo, entendem os pronomes, os substantivos, entendem as cadeias de pensamento. E o terceiro fenômeno, a âncora da memória, está fixa em determinadas regiões para que vocês se concentrem. Porque se a âncora dançar no córtex cerebral, vocês vão se distrair com seus pensamentos, que vão competir com meus pensamentos e, consequentemente, não assimilarão o que eu estou dizendo. E é por isso que tem pessoas que leem uma página inteira de um livro e não assimilaram nada. Porque enquanto aparentemente estavam lendo, na verdade, o eu estava lá, mas o eu se desconectou da página. O gatilho da memória, que é um copiloto inconsciente, disparou, abriu janelas da memória. A âncora começou a dançar por essas janelas no córtex cerebral e gerou a desconcentração. Você leu uma página toda e não reteve nada. E o quarto fenômeno, o alto fluxo. O alto fluxo, ele é um fenômeno muito importante, porque quando você está distraído, quando você, por exemplo, está dirigindo seu carro, ou está sentado numa poltrona na sua casa, o gatilho está se disparando, abrindo janelas da memória, a âncora está passeando no córtex cerebral e você pensa no passado. Você remoe o futuro, você pensa nos seus problemas, nos seus desafios, nos seus sonhos. Se os pensamentos forem saudáveis, isso vai te distrair, vai te animar, vai te motivar. Isso é ótimo. Mas se você ruminar o passado em relação às mágoas que teve, ou você se amedrontar com problemas no futuro, sofrer por antecipação, ou se você se autocobrar naqueles momentos em que os copilotos estão atuando, os copilotos inconscientes, aí você vai aumentar o índice G, o gasto de energia emocional inútil, o gasto de energia do cérebro de maneira inútil. Então, esses copilotos que deveriam levar você a se distrair, se entreter, a se animar, vão te esgotar, vão te angustiar, vão causar ansiedade. Uma quantidade de janelas traumáticas ou killers no córtex cerebral é muito grande. Como nós estamos expostos a uma sociedade que é pessimista, negativista, que informa mais as mazelas e misérias. Como o ser humano tem tendência a não trabalhar perdas e frustrações, nem proteger a sua emoção, também esses quatro copilotos, ao invés de construir um cinema na mente humana, um teatro na mente humana que nos leva ao prazer, vai nos conduzir a produzir ansiedade. E se o pensamento se acelera, essa ansiedade ela vai ser turbinada, ela vai ser expandida. É por isso que nós estamos na era da ansiedade e é por isso que eu tenho falado em mais de 70 países em que eu sou publicado que deixar a mente humana irresponsavelmente solta, sem impugnar pensamentos, sem duvidar de tudo aquilo que nos controla, várias vezes por dia, sem criticar ideias angustiantes, sem criticar as emoções fóbicas, ansiosas, irritadiças, e sem determinar estrategicamente ser gestor da nossa mente, protetor da nossa emoção, se nós não fizermos isso, normalmente nós não fazemos, e 99,999% das pessoas não entendem minimamente que deve dirigir o veículo da sua psique, o resultado é que a ansiedade vai cada vez mais ganhar musculatura e os sintomas psicossomáticos que eu falei no início da minha preleção, como dores de cabeça, dores musculares, dor na garganta, aumento da frequência do coração, às vezes diarreia quando está tenso, prurido ou coceira, e uma série de outros sintomas vão aparecer, sintomas psicossomáticos. Tem origem na psique e se manifesta no soma, no corpo, psicossomáticos. E esses sintomas representam, em primeira instância, um grito de alerta para que possamos mudar o nosso estilo de vida.